esse comecinho Eu da vou, ó, pergunta. tá, eu vou falar de novo, dona Ana. Eu entendo que cada um de nós é responsável pela sua evolução moral, intelectual e espiritual. Entendo também que ter vontade é o começo, porém, não é suficiente. Então, como o centro espírita pode desafiar as pessoas a despertar nelas motivo para a busca do crescimento? Que atividade um grupo pequeno pode desenvolver? Qual sua sugestão? A vontade é o primeiro passo. Quando desperta em nós a vontade de crescer, de evoluir, já é um caminho que se abre diante dos nossos passos. Nós temos um espírito amigo, que nós chamamos de anjo de guarda, que nos estimula também nas boas resoluções. Se nós atentarmos para a nossa doutrina espírita, nós vamos perceber que ela não nos oferece nada de graça. Nem céu, nem o despertar no final dos tempos, não oferece nenhum presente espiritual. Pelo contrário, ela só nos oferece desafios. Tudo de bom que ela acena deve ser conquistado pelos nossos esforços. Então, nós seríamos como atletas espirituais, correndo atrás das vitórias. E essa jornada não é tão simples, porque nós não estaremos lutando contra um oponente ou com outra pessoa. A luta é conosco mesmo, é comigo mesmo. Eu saber calar no momento que eu desejo gritar. Eu saber calar no momento em que eu pretendo injuriar alguém. Eu me esforçar por ficar calada antes de dizer uma palavra que vá ferir ou magoar outra pessoa. Então, é o esforço para domar as tendências negativas. O que nós precisamos nas casas espíritas, mesmo nos grupos pequenos, é estudar em profundidade. E quando eu falo em profundidade, é entendendo cada palavra, o significado de cada palavra, para que aquilo se verta em nossos corações como uma realidade. Então, quando nós falamos em imortalidade, a continuidade da vida no mundo espiritual, ou quando discorremos sobre o nosso lar, ou as outras cidades espirituais, ou então o mesmo as zonas umbralinas, quando nós falamos a esse respeito, geralmente nós configuramos esses espaços como um espaço igual aqui da Terra. Então, nós temos aqui próximo o Largo do Pedregulho. Então, é um espaço que nós utilizamos e vemos como Largo do Pedregulho. A nossa casa é um espaço entre paredes que é a nossa casa. Quando nós falamos nas zonas umbralinas, nós imaginamos um espaço no mundo espiritual de agonias, de sofrimento, de dor, etc, etc. Mas será que o umbral é realmente isso? Os espíritos dizem que não. Os espíritos dizem que o umbral são as emoções negativas dentro de nós, que eclodem e oblitera a nossa razão. Então, nós nos vemos dentro desse espaço que está dentro de nós. A pretexto disso, Dona Ivone Pereira narra que, estando no mundo espiritual, ela desdobrada, ela vê uma senhora que está preparando alimentação para uns espíritos que estão fechados dentro de um pequeno espaço. E Dona Ivone diz que ela, olhando, ela percebia que aquelas criaturas não estavam presas, elas estavam livres.
mas as criaturas se sentiam presas. E o espírito que estava ali disse a ela: veja como funciona. Então, ela preparou um prato de alimentação que estava bem sugestivo, bem agradável, e ofereceu ao espírito que estava preso. O espírito pegou o prato e percebia-se que ele estava com muita fome. Então, quando ele pega o prato, o alimento se transforma em vermes. Então, o espírito diz a ela: vê, não é o alimento que virou vermes, é a mente dele. Então, ele não pode se alimentar, porque ele olha, tudo que ele olha se transforma. É a visão dele. Parece complicado da gente entender. Por isso, uma acuidade maior de nossa parte na leitura das páginas espíritas vai colaborar para que percebamos que essa transformação moral a que se refere Allan Kardec, quando diz que o verdadeiro espírita é aquele que trabalha pela sua transformação moral, nós vamos perceber que essa transformação é o esforço que a gente faz para o entendimento das lições que os espíritos nos dão. Então, as zonas umbralinas não é uma zona no espaço, é o mundo que você leva com você. É aquilo que está dentro de nós. Por isso, o temor que temos da desencarnação. Porque, intimamente, nós sabemos como é que funciona, porque a gente já desencarnou tantas vezes. Por que o medo ainda hoje? É porque eu não sei o que me espera? Não. É porque eu sei o que me espera. Porque o dia que houver essa reformulação íntima e a busca da mansuetude a que se refere Jesus, e nós colocarmos realmente essa mansuetude em nós, o temor da desencarnação desaparece, porque eu sei para onde eu vou, eu sei o que vai acontecer. Não será um céu, um Éden, não será isso, mas será, pelo menos, um reencontro com as criaturas que me querem bem e que eu as quero também, para a busca de um novo recomeço e o retorno à Terra já com um pouco mais de maturidade. A maturidade que fazia Francisco de Assis não se importar com as coisas do mundo e se entregar sem temor ao cuidado aos rancenianos, numa época em que eles eram totalmente afastados do convívio das pessoas. A mesma coisa, o destemor que está em Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher franzina que saía nas zonas, nas periferias mais pobres da cidade, sem temer pela sua integridade física. A mesma coisa que fazia de Chico Xavier, de Eurípides Barçanufo, que faz com que uma criatura já tão frágil como Divaldo Franco se levante todos os dias para pregar para nós as verdades evangélicas de Jesus e as notícias empreendedoras da doutrina espírita. Então, é realmente um trabalho pessoal, e na casa espírita o que nós podemos é trocar figurinhas com os companheiros que têm o mesmo ideal que nós. E um dos primeiros passos é perguntarmos a nós mesmos: eu creio na imortalidade? Se eu acreditasse na reencarnação, eu não destruiria o meu lar de forma nenhuma, porque eu iria também ter certeza da lei de causa e efeito. Aquele que está ao meu lado, que é ainda aquele que me maltrata, aquele que me faz sofrer, é alguém que eu feri também, ou alguém que eu escolhi para estar ao meu lado, para desenvolver a tolerância, a paciência, a capacidade de desculpar. Então, se eu estou aprendendo com o Espiritismo, sou eu que estou aprendendo. Então, quando eu pego uma página e a página diz: "Se tu quem ames", esse tu sou eu. O livro está falando para mim, não é para você, para você, para você. Mas o tu sou eu, porque é o livro que está dizendo: "Se tu quem ame". E é isso que Jesus diz. Então, eu não tenho que esperar que o meu marido seja gentil, paciente, excelente comigo. Eu tenho que ser com ele. Eu não vou esperar que os meus filhos
me desafiem a determinadas coisas. Eu que tenho que ir ao encontro deles, dando-lhes, no período correto, a educação, e no período correto, a amizade, e depois, então, a fraternidade, que vai ampliar os laços de família. Então, não é tão complicado assim. Veja bem, Kardec diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Então, eu pergunto para você, como você reconhece o verdadeiro espírita? Eu não estou ouvindo as suas respostas, mas possivelmente será como eu tenho ouvido muitas respostas. Ah, o verdadeiro espírita tem que ser assim, assim, assim. Ah, como eu reconheço? Observando as pessoas e tal. Então, nós vamos reconhecer o verdadeiro espírita no outro? Não. Como você reconhece o verdadeiro espírita? É no espelho. Você para diante do espelho e pergunta àquela imagem que está lá: você é um verdadeiro espírita? Você age dentro dos preceitos dos bons amigos espirituais ou de Jesus, quando nos convida a sermos mansos, a sermos pacíficos, a termos limpo o coração? Ele é o seu modelo, o seu guia, e é a ele que você segue? Você pergunta para a imagem e espera a resposta. Você é um verdadeiro espírita? A resposta é nossa. Então, a luta é nossa. E segundo a resposta 909, essa luta vai ser empreendida com um esforço insignificante. Qualquer dúvida, a gente discute com os imortais. Eita, depois dessa pergunta, meu Deus, e dessa resposta, vamos ver quem é o verdadeiro espírito. Eu vou me olhar no espelho, dona Ana, prometo que acabar de terminar isso aqui, eu vou correr no espelho e perguntar se quem é o verdadeiro espírito. A Lucirez, ela quer fazer uma pergunta. Lucirez, fica à vontade, querida. Oi, bom dia. Dona Ana, olha, está sendo uma lição muito boa essa que você está passando para nós. Agora eu tenho até medo de olhar no espelho, mas eu tenho uma pergunta. Nós sabemos que estamos aí em pleno desenvolvimento para a nova era, né? Nos preparando, talvez, não sei. Queria saber, assim, o que você nos diz sobre o nosso papel enquanto espírita para colaboração para essa nova era e quais os principais desafios que nós iremos enfrentar. O principal desafio é o de viver. Estamos aqui, estamos vivendo e temos que batalhar muito para continuar neste corpo, no corpo que estamos utilizando agora. Porque voltar não vai ser muito fácil, não. Na situação que nós estamos, que os jovens não querem ter filhos. Então, cada vez a humanidade vai ficando mais complicada na questão de trazer para a Terra os espíritos. Então, a gente tem que zelar bastante por esse corpo. E das formas que nós temos para zelar do corpo é angariar valores morais, espirituais. Porque nós pensamos que comer uma carne estragada é bem perigoso para a nossa vida. Todavia, dizer uma mentira também é perigoso. Pensamos que a picada de um inseto peçonhento é uma agressão à nossa vida física. E esquecemos que um ataque de ciúme também é muito prejudicial. Então, nós vamos observar que nós valoramos algumas coisas que ferem o corpo físico, mas não valoramos aquilo que fere o espírito. Então, uma crise de ciúme mata uma quantidade enorme de células do nosso organismo. Um ataque de raiva, de ira,
nossa, mata uma quantidade enorme de células em nosso organismo e vai sobrecarregar o fígado, vai sobrecarregar os rins. Então, vai tirar de nós a capacidade de viver, porque nós estamos agredindo o corpo físico. Comer em exagero, beber, fumar, usar drogas, o sexo desequilibrado, os pensamentos doentios, tudo isso agride a nossa organização fisiológica, quanto agride a organização perispiritual. Então, nós vamos perceber que, à medida que vamos fazendo o esforço para domar as tendências negativas, nós vamos ampliando o nosso tempo de vida aqui na Terra, o que é muito importante. Então, de que forma nós vamos cooperar? Vivendo. Mas vivendo com honestidade, com hombridade, com caráter, com responsabilidade. Então, nós estaremos espalhando a mensagem espírita através da nossa vida. Através daquilo que somos, no ambiente onde nós nos encontramos, com os vizinhos que estão ao nosso lado. Nós vamos conviver com eles com tranquilidade. Então, eles dirão, nossa, é uma vizinha tão boa, é espírita. E eu me recordo de algo que me feriu profundamente. Uma ocasião, eu estava voltando dos Estados Unidos e o avião pousou em São Paulo. E eu tive que fazer alfândega em São Paulo. E eu estava com 5 malas, que era um exagero, porque os companheiros lá mandavam uma porção de coisas para a nossa instituição. E eu estava com aquelas 5 malas e muito cansada também, já era início da madrugada. E eu fiquei parada ali na alfândega. As pessoas, aqueles que tinham bagagem menor, estavam tendo prioridade. E eu esperando, quando chegou uma senhora chegou e disse, essa senhora que está em pé aqui, ele falou assim, ela tem muita bagagem, a gente está... Aí ela disse assim, mas pode deixar esperando, ela deveria ser chefe, qualquer coisa. Então, ela pediu que botasse a minha mala no balcão e ela mandou que eu abrisse a mala. Eu abri a mala, levantei a tampa e ela olhou, ela não mexeu em nada. Ela só olhou a mala e disse, pode fechar, pode deixar passar. Essa senhora é espírita. Aí que eu vi que em cima da mala estava o livro do Washington, o livro que ele escreveu sobre Francisco Cândido Xavier. Eu nem tinha me dado conta que eu tinha colocado o livro ali. Mas quando eu levantei a tampa, ela olhou um livro espírita e ela falou, pode fechar, essa senhora é espírita. Isso para mim foi alguma coisa que tocou fundo a minha alma. E eu pensei na responsabilidade de ser honesta. Agir honestamente. Agir com hombridade. Porque as pessoas acreditam ainda que o espírita é uma pessoa digna. Então, você não pode negar essa dignidade. Nós não podemos negar essa dignidade. Então, viver de tal maneira que aquilo que as pessoas pensam do espírita seja verdade. Por você, por mim, por nós. Então, esse é o nosso trabalho. É o trabalho do espiritismo em nós. E as experiências que a vida nos concede é uma bênção de Deus. Espero ter respondido a sua pergunta, Lucirez. Respondeu sim, dona Ana, foi ótimo, maravilhoso, sabe? E eu acho, assim, muito, muito importante a gente agir dessa forma. Passar credibilidade no que se faz, no que se fala. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, Lucirez, pela participação. E a Maria Aide, ela quer fazer também uma pergunta, dona Ana. Maria Aide, fica à vontade. Bom dia a todos presentes nesta sala de trabalho.
A nossa querida Ana, que há 20 anos, eu e o meu companheiro, que adora, quando fala em Ana Guimarães, é Ana Guimarães para o meu companheiro, para o meu marido Alcides. E para os filhos, que desde criança, as lições que ela nos trouxe para o Tocantins foi um porto seguro para educação deles e da minha vida conjugal. Foi um grande exemplo para mim, a nossa querida Ana Guimarães. E aí eu peço aqui uma licença para pedir uma orientação, porque, dona Ana, no Centro Espírita, através do atendimento fraterno, quase 100% nas escutas fraterna, eu vejo que a grande problemática dos nossos conflitos começa e inicia tudo ali no nosso lar. E se estende à sociedade, que é o reflexo da família. E agora, em agosto, nós estamos completando 14 anos de um pequeno grupo que foi criado para falar sobre a família, que é o grupo dos pais, com as leituras dos livros da doutrina, do Raul, que fala da família, das orientações da senhora, dos livros que eu tenho, dos CDs, e de outros trabalhadores da doutrina, da Seara do Cristo. E o que eu percebo, e que nós temos dificuldade, que o grupo dos pais é um dos menos frequentados. E o grupo praticamente é o mesmo, as pessoas que frequentam esse grupo, e agora, com a pandemia, nós não paramos o nosso trabalho, abrimos nas ferramentas virtuais e continuamos com o nosso grupo pequeno. Eu me lembro, assim, que ali com a gente não é só nós encarnados, tem muitos desencarnados. E, inclusive, eu tive a oportunidade de uma senhora, dentro de uma reunião mediúnica, ela, olha, eu estou lá no grupo dos pais com vocês, aprendendo para voltar a uma nova reencarnação que eu não dei conta de cuidar dos filhos como precisava. E eu já te acompanhei até no portão da sua casa, mas os irmãos não deixaram entrar. Eu queria ver como era a sua vida, como era a sua vida com sua família, porque eu frequento aqui esse grupo junto com vocês. E assim, me deixa muito preocupado, porque a demanda do atendimento fraterno é imensa e de conflitos graves dentro das relações familiares. E eu queria ouvir uma orientação, que mais dinâmica a gente poderia criar para trazer essas pessoas que buscam trabalhadores, frequentadores, não frequentadores, vai muitos evangélicos, vai católicos, em busca do atendimento fraterno. E eu sinto muito essa dificuldade. Eu falei, será que o problema é eu e a outra companheirinha que coordenamos esse trabalho? O que é? E eu fico sempre pensativa e vejo o grande resultado que esse trabalho faz na minha vida, primeiro, e acompanhando o exemplo da senhora, os estudos que a senhora nos oferece de coração, e eu vi um bom resultado na minha vida. Eu deixo aqui essa pergunta, essa dificuldade que eu sinto dentro desse grupo que nós criamos na Casa Espírita. Vai completar 14 anos agora em agosto. E obrigada pela sua presença, pelo seu carinho na minha vida e da minha família. Eu que agradeço. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Então, muitas vezes a gente pergunta, será uma prova ou será uma expiação? Complicado. Porque se é prova, é que já temos cabedal suficiente para enfrentarmos e vencermos. Se é uma expiação, ainda estamos no regime do peso da cruz em nossos ombros, que nos faz vergar diante da tentação de fugir do peso da cruz ou de caminhar com ela. É uma luta. Então, para aqueles que atendem as pessoas que chegam em sofrimento, o primeiro pensamento que deve vigiar na nossa mente é o de que nós estamos no mesmo regime. Então, possivelmente, não teremos
o cabedal suficiente para podermos levantar a cruz dos ombros das outras criaturas. Então, eu preciso adquirir valores. E o primeiro deles é a mansuetude, como Jesus convoca: bem-aventurados os mansos, eles possuirão a terra. Então, quando a gente pensa em possuir a terra, o que a gente vai fazer com ela? Já pensou se, de repente, Deus nos oferece a terra? O que você vai fazer com a terra? Com o pedacinho que é a nossa casa já é complicado, imagina adquirir a terra toda. Só que o pensamento de Jesus não era das posses terrenas, porque nós não somos daqui. Nós pertencemos ao mundo espiritual. Então, adquirir a terra, eu imagino, são aqueles valores morais que estão íncitos na nossa vida aqui na Terra, e a mansuetude é um deles. Então, Chico Xavier nos deu, certa ocasião, uma lição linda a respeito desse atendimento às pessoas sofredoras. Eu estava ao lado dele e já era quase madrugada. A fila era interminável, a fila dos necessitados que chegavam contando histórias doídas para o coração do Chico, que recebia todos uma palavra boa aqui e ali, alhures. E chegou uma senhora, já bastante idosa, os cabelos brancos, a face marcada, e ela contou uma história muito triste para o Chico. Chorava. E eu olhei para o Chico e percebi que ele chorava também. As lágrimas corriam no seu rosto. E eu fazendo um esforço para segurar as minhas. Eu tenho vergonha de chorar na frente dos outros. Eu prefiro chorar escondida. Mas o Chico não. As lágrimas corriam no rosto dele e dela. E ele, então, depois que ela acabou de narrar as suas angústias, ele disse: "Oh, minha irmã, a sua dor é tão grande que eu não tenho palavras para lhe dizer. Então, deixe-me abraçar. Eu vou te abraçar e vamos unir as nossas lágrimas. Quem sabe o mundo espiritual alivia o seu coração." E ele juntou o rosto dele com o dela e ela começou a sorrir e chorar, e dizendo: "Oh, Chico, eu não quero fazer você chorar, eu não quero que você sofra por mim." Aí ele disse: "Nós estamos dividindo. A gente vai aprender a dividir." Então, nesses atendimentos fraternos, eu acho louvável, nós não temos que pensar em tirar a cruz do ombro da criatura, mas dar a ela força para caminhar com a sua cruz. Porque é esse o objetivo do mundo de provas e de expiações. Mas mostrar que possui uma outra janela também, que a gente pode olhar através dela. É como a história daquele avô que o netinho viu morrer o seu cachorrinho. E o netinho ficou muito sofrido, cachorrinho de estimação. Então os dois, o vovô e o netinho, foram até o jardim e fizeram um buraco e colocaram o cachorrinho ali, cobriram com a terra para que o corpinho ficasse ali. Então, todos os dias, quando o vovô chegava na sala, ele via o netinho na janela, olhando para o local onde estava enterrado o cachorrinho. Aí, numa dessas vezes, ele chegou para o netinho e falou: "Meu filho, venha cá." E foi do outro lado da sala e abriu uma outra janela que dava para o pomar, no fundo da casa. E ele perguntou: "O que é que você está vendo?" Ele falou: "Muitas árvores, algumas com frutos, outras não. Eu vejo pássaros voando, vejo a grama verde, vejo um céu azul." Ele disse: "Então, meu filho, como é que você se sente vendo tudo isso?" Ele falou: "Feliz." Ele falou: "Então mude de janela. Em vez de olhar para aquela que te dá tristeza, olhe para esta outra que te dá alegria." Então nós precisamos aprender a mudar de janela. Alongando um pouquinho mais, um companheiro nosso lá do Nordeste, que escreve poemas lindos, ele é repentista,
ele disse uma coisa que talvez eu não retrate as palavras dele, mas o pensamento era este, que ele estava em casa quando ouviu que a sua companheira, a sua esposa, chamava o filho. E o filho chegando, ela disse qualquer coisa para ele, e o garoto respondeu mal, respondeu asperamente para sua mãe. E ele então se levantou para chamar a atenção do filho. Ele não podia falar assim com a mãe, mas ele parou. Na sua caminhada, ele parou porque ele estava ouvindo o que a esposa estava dizendo para o filho. Então ela dizia assim: você me deu uma resposta que não foi agradável. Não deveria ser assim. Mas eu não vou me importar com isso, porque eu acredito, eu tenho certeza, que foi Deus que fez você. E tudo que Deus faz é bom. Então, este momento vai passar e você vai se lembrar que é filho de Deus. E tudo que Deus faz é bom. E ele escreveu um poema: tudo que Deus faz é bom. Imagina se todas as mães pensassem assim e fossem capazes de mudar o temperamento de seus filhos, lembrando que tudo que Deus faz é bom. Então, até a dor em nós é uma coisa boa. São oportunidades de aprendizado. Vamos utilizar as conquistas da alma em nós. E vamos oferecer essa mansuetude através de palavra para aqueles que sofrem. E um dia eles também despertarão. Ok? Obrigada, Maria. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, dona Ana. Uma coisa importante, Grace, para dizer a essa companheira: não se importar com a quantidade. Isso nos disse Divaldo Franco uma ocasião. O importante é a qualidade do grupo onde nós estamos. Muitas vezes temos que sedimentar essas verdades repetidas na alma dessas pessoas, porque elas serão outras que irão disseminar as verdades da nossa doutrina para outras pessoas. Então, muitas vezes, um grupo pequeno é muito mais fácil da gente incrementar o entendimento da nossa doutrina espírita. Então, não se importa. Se for 5, que coisa boa. 10, muito bom. Se for 3, excelente. O importante é a gente perseverar. Obrigada, muito obrigada. Está aí a sabedoria nos ensinando. Então, tem Lucilete, com uma pergunta também, e Ana Cusi. Nós estamos quase chegando, falta 15 minutinhos, mas vamos ver se dá tempo de responder essas duas companheiras ainda, né? Lucilete, você primeiro, querida, por favor. Obrigada, Grace. Dona Ana, eu quero primeiro agradecer. Como Aide, eu também sou uma admiradora nata da senhora, amo sua palestra, sua voz pacífica, calma, encorajadora, ajuda todos nós a compreender melhor a vida. E eu também participei desse grupo da ID dos pais. E há muitos anos, há uns 20 anos atrás, eu sou muito simpatizante dessa doutrina e tento arduamente me sentir e ser uma verdadeira espírita. Mas, consciente das provas e expiações do mundo que vivemos, sei que não é fácil. Mas luto dia a dia para que eu consiga melhorar, que amanhã seja melhor que hoje, que hoje está sendo melhor que ontem. Então, é essa a minha luta. E, na verdade, eu não quero perguntar, porque eu tenho aprendido muito. Eu só quero agradecer a todos vocês, a todos os espíritos de Tocantins, do Brasil, do mundo, por esse apoio fraterno, por esse trabalho honroso, de busca de dias melhores para todos nós. E quero dizer à senhora que o meu agradecimento, um beijo grande no seu coração, por mim e por todos nós. Beijo, muito obrigada. Eu é que agradeço. E não se preocupe com a velocidade. É devagar que a gente chega longe. A gente correr muito fica cansado. Então vai devagar. Uma conquista aqui, outra ali, e a gente vai construindo esse paraíso dentro de nós que Jesus espera que a gente tenha, cada um
como ele disse para a mulher samaritana, né? Dia virá que cada um terá o seu templo no próprio coração. E a gente vai chegar lá também. Vamos devagar. Eu acredito que a gente está chegando ao fim, não, Grace? Sim. Pois é, faltam poucos minutinhos, é isso mesmo, dona Ana. Acho que Eu quero Ana, alguns minutinhos para encerrar a minha fala. Não estou ouvindo. Graça, seu áudio está fechado. tá. Oxa, é verdade. Então, nós temos aqui a Ana Cusi, que queria fazer uma pergunta, mas que não vai dar tempo, né, dona Ana? Estamos chegando no final. Então, querida, você pode colocar no chat, porque a gente depois vai lendo, né? Tá bom? E neste momento que a gente agradece muito, dona Ana, me permite um segundo só. Eu recordo, há 20 anos atrás, aqui no Tocantins, eu disse para a senhora, era um seminário, um encontro, aliás, e falou tanto de amor, de amar-vos uns aos outros, eu disse assim, dona Ana, eu um dia quero fazer uma palestra como a senhora faz. E a senhora falou assim, você pode fazer. À noite, eu sonhei num lugar lindo, muita gente ali ouvindo palestra, e eu estava fazendo palestra, e a senhora lá estava assim num palco, assim, bem em cima, e a senhora me olhava nos olhos. Eu contei isso para a senhora no outro dia seguinte, e a senhora disse, tá vendo? Eu não falei que você faz palestra? Isso eu nunca esqueci. Tantas histórias que a gente tem do seu lado, minha amiga, tantas histórias maravilhosas que você conta e a gente tenta aprender, mas vamos chegar lá. Passo a passo. Fique à vontade, dona Ana, para suas considerações finais. Então, a nossa gratidão ao carinho de vocês, é isso que sustenta a nossa vida, carinho de todos. E, encerrando, eu vou contar uma passagem com o Raul, esse Raul tão querido, ele nem sabe o quanto ele é amado por esse coração velhinho que está aqui. Eu estava chegando em Vitória, e o Raul estava lá. E ele foi com uma senhora numa Kombi me buscar no aeroporto. E o meu pai havia desencarnado. Então, nós estávamos no carro, eu, ele e a motorista, a senhora, que não era espírita, era uma amiga do Julinho, e começamos a falar, e eu disse a ele que meu pai havia desencarnado, e que foi uma desencarnação tão bonita e tal, e ele também dizendo do pai dele, e falando da desencarnação dos nossos pais, como espíritas falam, e de repente a senhora que estava dirigindo falou assim, olha, eu não entendo vocês estão falando da morte do pai de vocês, assim, com essa alegria toda, que morte linda, que coisa boa. Então, é assim que espírita vê a morte. E o Raul, então, daquela forma que ele tem de falar tão agradável, instruiu aquela senhora a respeito de como significava a desencarnação para nós, os espíritas. Dia virá que todos falaremos e sentiremos como o Raul falou naquele instante. Queridos amigos, que Deus nos abençoe, que a nova era surja em nossos corações e essa luz comece a se projetar sobre essa humanidade que ainda caminha tão claudicantemente em busca da evolução. Que a doutrina espírita seja em nós, na nossa palavra, no nosso olhar, em nossos ouvidos, em nossa vida, uma luz derramando-se sobre aqueles que convivem conosco. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesma sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada.
Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas afluos. Pontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores ao dia, jardim suspenso nos ares, e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muita paz, muito obrigada. Que coisa linda, obrigada, dona Ana. Olha, a gente gostaria muito que a senhora fizesse a prece final para a gente, mas antes, dona Ana, nós vamos postar aqui o vídeo que o Raul Teixeira não pôde estar conosco, mas mandou o vídeo com muito carinho para a gente, e a Janise, representando aqui a Federação Espírita do Estado do Tocantins, vai falar com a gente aqui um pouquinho, e a senhora faz a prece em seguida. Combinado, então? Então, nós vamos ver, então, o Raul Teixeira agora, neste momento. Então, nós estamos aguardando aqui a postagem do Raul Teixeira. Nós vamos... Janine, enquanto está organizando, você poderia ir falando para não ficar um espaço? Está fechado o seu microfone. Já começou. Está sem áudio, Iana Cusa. Está sem áudio, está sem áudio. É a tecnologia, né? Devagarzinho a gente vai acertando. Janine, pode usar a palavra enquanto ele está organizando. Está fechado seu microfone. Não estamos te ouvindo. Janine, verifica se no seu computador o microfone não está baixo. Não, está tudo ok aqui para mim. Não estamos te ouvindo, minha querida. Está com algum problema, a gente... Aí, ela saiu da reunião, porque isso é tecnologia. Bem abençoada, mas às vezes dá alguma complicação, né? Então, não está conseguindo passar aqui o vídeo do Raul Teixeira. Ele está tentando, está dizendo que está tentando aqui de novo. Tá, agora está ouvindo, Janine. Agora? Uhum. Bom dia a todos. Em nome da FETINS, Federação Espírita do Estado do Tocantins, nós queremos muito agradecer a cada centro espírita, representado aqui por seus trabalhadores, colaboradores, pessoas que estão na luta diária pela divulgação da doutrina dos espíritos, pelo trabalho de aprimoramento moral, da evangelização das almas. Agradecer à assessoria regional Sul, em nome da Grace, por esse encontro maravilhoso, em que todos os anos a gente está presencialmente, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui tendo uma ferramenta virtual que nos permite nos conectar com o encontro, com a Arisul, com os centros espíritas da Regional Sul, com todos os trabalhadores, e unir todos nós, trazendo Dona Ana Guimarães, que é uma
uma mulher trabalhadora, ela e sua família, que tanto colabora conosco, com o nosso movimento espírita federativo, desde muitos tempos atrás, em que ela vinha, enquanto a gente tinha encontros estaduais, e ela trabalhava com a família ali paralelo, enquanto a gente trabalhava com o jovem, com a criança. Dona Ana Guimarães fazia as orientações à família, aos adultos. Seu Geraldo Guimarães também, a gente tem muito carinho. Anete Guimarães também, a gente tem muito carinho por vocês, Dona Ana. E só temos a agradecer por aceitar esse convite, por estar aqui, continuando a nos orientar enquanto pessoas, né, individuais e movimento espírita, trabalhador do centro espírita, para que a gente se fortaleça. E é o que nós estamos com esse desafio atual, né, de nos fortalecer enquanto centro espírita, nesse retorno gradual ao presencial, aos desafios que estamos enfrentando. Mas só temos a agradecer, muita gratidão à senhora e a cada um de vocês que estão aqui. Continuemos juntos e o ano que vem a gente está de novo no encontro estadual da região sul. Abraços aí a cada centro espírita da região. Obrigada, Janine, obrigada, Federação Espírita do Estado de Tocantins, do apoio, com Daniel ontem o tempo todo. Leila estaria conosco hoje, mas não foi possível, e a gente agradece imensamente, mandou um abraço para todos nós. E agora, então, o Leandro está aí na parte da tecnologia, então ele vai colocar agora, ver se a gente consegue ouvir o Raul Teixeira. Meus irmãos espírita, Isso não tá bom, o Leandro. Evangelho de Jesus é caminho de Deus para nós. O Evangelho é a fonte viva para nós. O Evangelho é a porta de saída do mundo para que nós todos possamos olhar dentro da vida com prazer. O Evangelho para nós é vida. Esse encontro espírita regional sul do Tocantins, para que nós possamos ler e estudar o Evangelho de Jesus. Quando o Tocantins está brindando os jovens, os confrades com Evangelho, é para todos nós estudarmos a nova era com Jesus. Quero O vídeo está pausado, né? Mas ele está finalizando já, agradecendo, né, o convite. E a gente só agradece o Raul Teixeira, abraçar, né? os jovens, os confrades com Evangelho, é para todos nós
estudarmos a nova era com Jesus. Quero abraçar a vocês todos, meus queridos. Quero abraçar a vocês todos. Quero que Jesus seja o sol das nossas vidas, para que nós todos, vibrantes na doutrina, vibrantes com Evangelho, possamos viver no mundo com a alegria.